No vídeo de hoje a gente vai falar de ações de bancos e eu quero que você já comente aqui se fosse para você ter uma única ação de banco na sua carteira, qual seria? Ibovespa em alta, batendo mais de 134 mil pontos, bateu a máxima histórica. Vamos ver se fecha acima dos 135 mil pontos essa semana, será? Eu acho que sim, vou chutar que sim. E esse bom momento aqui para a Bolsa de Valores brasileira, que você pega uns tempo atrás aí a galera com medo, todo mundo achando que ia tudo desabar, mas isso é fruto de um alívio, daquele sentimento de risco global, a visão de que os Estados Unidos estariam à beira de uma recessão, falei sobre isso também nos últimos vídeos, essa visão, essa expectativa diminuiu conforme os dados estão mostrando um movimento de desinflação. E aí com isso, o início do corte das taxas de juros pelo Federal Reserve, ele está cada vez mais perto, mas não aquele corte com medo de recessão que eu falei, é um corte mais realmente por conta da inflação. Se você tem um corte nos juros pelo motivo certo, a Bolsa acaba respondendo bem. Agora, se é uma recessão a caminho, realmente a coisa desanda. Parece que a possibilidade de recessão está diminuindo, pelo menos de acordo com as expectativas do mercado. Semana passada foi de muitos e muitos bilhões de reais em lucros para os 4 maiores bancos aqui do Brasil. Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú. Essa semana também segue no mesmo ritmo. Outros bancos divulgando lucros muito altos. E os números apontam, como sempre apontaram do histórico também, que o setor bancário segue atrativo, tanto para quem busca dividendo, quanto para quem quer ganhar com a valorização, com o crescimento das empresas na Bolsa de Valores, né? Quais são os melhores, quais são as ações ali que estão de graça, mais baratas, os esquecidos, que quase ninguém comenta aqui no YouTube. Tem banco que a galera parece que não gosta de comentar muito por aqui, mesmo que esteja entregando trimestre após trimestre crescimento de lucros. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E falando em melhor banco, dos grandes bancos, você já sabe, mas dos digitais, quem que é? É o Nubank. Você viu o resultado do Nubank? Não tem como a gente não falar do resultado do Nubank, tá? Eu sei, eu vou voltar a falar dos outros bancos, mas a gente precisa comentar esse caso específico aqui do Nubank, que, meu Deus, que foguete é esse? Porque eu não sei quem aqui se deparou ou não com essa informação, mas o Nubank entregou um resultado que contou com um ROI absurdo ali na casa dos 28%, e nem é esse o ROI mais importante, nem é esse o número relacionado à rentabilidade mais importante, na minha opinião. Vou falar, calma aí, mas não tem nenhum erro nessa informação. Você pode procurar depois no relatório divulgado, onde você quiser. O Nubank está crescendo e crescendo muito rápido. Não é só isso, o lucro líquido do Nubank bateu quase a casa dos 500 milhões de dólares no segundo TRI de 2024, uma alta de mais de 130% em relação ao segundo TRI de 2023, ficou bem acima das expectativas do mercado, por isso as ações voltando a subir, uma alta de 28,6% na comparação com o primeiro trimestre. A receita chegou ali na casa dos 2,84 bilhões de dólares, expansão de 4,1%, 52% na mesma base de comparação, o que, apesar de ser extraordinário pelo tamanho que um banco como esse já tem, às vezes acaba passando batido esse tipo de informação. Além de todo aquele também combo de sempre, com o número de clientes disparando, o banco crescendo em outros países, mais de 105 milhões de clientes. Tá? O que não foi muito bom, nem muito normal aqui no meio de tanta notícia boa, foi a inadimplência de 90 dias, chegando na casa dos 7%. A provisão de perda para devedores duvidosos na casa dos 759 milhões, isso era de 590 milhões um ano atrás. Mas assim, o Nubank está tomando uns calotezinhos da galera. Isso não é bom, nunca é, mas é aceitável e é esperado, porque é um banco. O vice-presidente financeiro, ele não escondeu o jogo, falou justamente que essa estratégia do Nubank ela foi planejada desde o final de 2022. O Nubank decidiu focar mais em crédito pessoal, que claro, tem uma inadimplência maior, e também expandiu o cartão de crédito para clientes de maior risco. Qual que é o resultado disso? A inadimplência subindo, tá? Mas dentro do esperado. Nada aqui se comparando o que aconteceu com o Bradesco esse tempo atrás. Agora, você pode estar se perguntando, isso é bom ou ruim? A resposta deles é o seguinte: a margem ajustada ao risco
saltou ali de 13,2% para 21,8%, ou seja, o Nubank colocou mais risco na jogada, mais risco na carteira, mas o retorno veio com força. Se eles não tivessem feito isso, essa margem seria muito menor, perdão. Então, outra coisa que ele também destacou é que o prazo médio das principais linhas de crédito, ele é mais curto. Isso permite para o banco ajustar sua rota mais rápido caso a inadimplência comece a sair do controle. Mas, segundo ele também, não é o que está acontecendo. Pelo contrário, em julho o banco teve recorde ali de originação de crédito pessoal, Nubank crescendo em crédito. Então, para fechar aqui, a gente pode dizer o quê? O Nubank, ele bateu muitos recordes no segundo tri, maior número de clientes com acesso a crédito no Brasil e um ROI, retorno sobre o patrimônio, acima de 50% aqui. Tá? E o lucro, mesmo com o impacto cambial, devido à queda do real frente ao dólar, superou as expectativas do mercado. E digo mais, parece que o modelo do Nubank está funcionando bem, com crescimento, com rentabilidade e com resiliência financeira. Mas como sempre, né? Qualquer investimento tem risco tem que ser calculado. Você compra ou não as ações do Nubank, você acha que está caro, que não está. Nubank não é o único tema desse vídeo, mas na minha opinião, o melhor banco digital do Brasil e será o maior do Brasil sim, em algum momento. Eu fiz esse apanhado geral aqui para te mostrar como é que está o Nubank, mas se você converter o lucro líquido do Nubank, de quase 500 milhões de dólares, para real, isso fica na casa dos 2,7 bilhões, que já é mais da metade do lucro do Bradesco, está entregando quase o mesmo retorno, o mesmo lucro do Santander. Então, a gente tem aqui um banco que está crescendo. Até pouco tempo atrás, aproveitando o gancho que eu já citei, o Bradesco é justamente o banco, entre aspas, de graça, barato aqui, nesse momento, mas para quem até pouco tempo atrás, a galera, há poucos anos, falando que o Nubank não dava lucro, que não ia lucrar nunca, que crescer assim era fácil, mas queria ver lucrar, dar lucro, já está dando lucro. Agora falando do Bradesco, com a assimetria favorável de risco e retorno, que eu já comentei em outros vídeos aqui do canal, eu fiz vídeo falando do Bradesco lá em junho, falando, ficou barato demais para ignorar. E o que a gente compara facilmente ali quando a gente olha um P sobre L de 10,3, um PVP abaixo de 1, isso por si só já seria coisa para você ficar de olho, mas fica ainda melhor quando você faz o cálculo com base nos indicadores e nos números atuais e percebe que o lucro tende a subir. Se a gente imaginar um cenário em que no médio prazo esse lucro do Bradesco bata ali a casa dos 20, 25 bilhões no médio prazo, a gente já estaria falando ali de um potencial de valorização de 100% se o múltiplo de P sobre L volta para a média também. Aí você pode falar, Badu, mas essas continhas de padaria, isso aí aceita qualquer coisa. Dá para imaginar também um lucro de 40 bilhões do Itaú, do Banco do Brasil, fazer valuation e ir ali para casa dos 500 bilhões cada um, P sobre L na casa de 12, 13 vezes. Não deixa de ser também um questionamento legítimo, mas ainda assim o que importa é a gente analisar essa simetria favorável no Bradesco que eu comentei. O Bradesco ele já bateu ali o fundo do poço, já voltou a subir. Eu mostrei um vídeo recente ali, lucro de 4,7 bilhões, alta de 12% comparando com o primeiro tri desse ano. O banco se recuperando, está ajeitando a casa ali na carteira de crédito. É mais fácil para o Bradesco crescer o seu lucro dos últimos 12 meses mais rápido do que para outros bancos que já estão indo bem. Eu fiz vídeo no final de junho, o Bradesco ficou barato demais para ignorar. Eu não gosto do Bradesco, falei isso e continuo falando, mas eu tive que tirar o meu viés da reta, já está subindo mais de 20%. Investir nas ações do Bradesco, sendo que mesmo que ele não cresça tão bem assim e vá aumentando esse lucro de forma contida, suba esse ROI ali para casa dos 16%, 17%, isso já representaria um bom ganho, um bom retorno para aquele investidor que comprou bem abaixo do valor patrimonial. Mas, na verdade mesmo, apesar desse resultado ali do segundo trimestre não ter sido tão extraordinário, a impressão é de que o Bradesco ele vai entregar um aumento de lucro mais do que suficiente para reposicionar o banco e fazer essas ações subirem como vem subindo. Já passou dos R$15. Eu já mostrei aqui no canal a inversão nos índices de inadimplência também.
a nova política de liberação de crédito que tem sido mais criteriosa. O banco está arrumando a casa, isso vai aumentar a eficiência dessa safra de crédito, das próximas que virão. O Bradesco parece que acordou para a vida, mas deixando o Bradesco de lado, meus queridos, a gente vai falar agora do que, na minha opinião, é o melhor banco da Bolsa de Valores, e deve ser na sua também, eu diria até que é um dos melhores bancos, não só da nossa Bolsa de Valores, mas do mundo inteiro, e uma das empresas mais valiosas do Brasil. Itaú, uma das marcas mais valiosas também, diga-se de passagem. Bradesco também está na lista das empresas mais valiosas, Banco do Brasil também. Então você pega um país onde as marcas mais valiosas são bancos e você não tem banco na sua carteira, você investe em ações e não tem banco na sua carteira, não faz sentido. Então investir em ações de bancos é quase que uma regra para quem faz stock picking, sendo que se não fosse por essa governança, né, do Banco do Brasil ali, o fato de ser estatal, o Banco do Brasil também teria muita qualidade, até mesmo para brigar com o Itaú ali. Daria para dizer que ele está muito barato, ou seja, hoje o Banco do Brasil ele é barato, o Bradesco, na minha opinião, mais descontado por conta de ser privado, mas ali naquela posição a gente tem o Banco do Brasil e é claro, o Banco do Brasil não estaria tão descontado, não estaria nessa briga se ele não fosse estatal. Essa é a vida, não tem como você querer tudo, ou é barato, ou é de qualidade, ou o cenário tá bom, não tem como brigar. Tem o Banrisul também, mas o Banrisul eu não quero ter na carteira, nem pretendo, nem tenho, nem pretendo ter. Vamos voltar aqui a focar no Itaú, que no dia 6 de agosto, no último dia 6, divulgou resultado, batendo ali a casa dos 10 bilhões de reais de lucro. Isso por si só já é espantoso, mas fica ainda mais surreal quando você descobre que esse resultado ele veio a partir de uma alta, de um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Aí você vai somando isso a um ROI, que está na casa dos 22%, um NPL, que é a inadimplência ali, de 2,7%. No total, isso mostra um nível de qualidade que espanta no Itaú. Essa é a palavra, muita qualidade, isso espanta. O Itaú é um monstro, tá? Tudo isso numa carteira de crédito ampliada que cresceu quase 9% na comparação anual, chegou a 1,254 bilhões, aumento na margem financeira com os clientes, mostrando mais uma vez que ganho de eficiência na intermediação financeira é possível até mesmo para um banco que já está nesse nível, nesse tamanho, com esse grau de maturidade, que provavelmente tem contribuído para a decisão da gestão, da diretoria, de distribuir um dividendo extraordinário, que parece cada vez mais concreto. O CEO já afirmou, esse dividendo ele vem esse ano, uma bolada em dividendos para os investidores, para os acionistas do Itaú ainda em 2024. Embora ele não prometa ali quando o dia exatamente, porque por questões regulatórias, também por questões de não dá para saber, tem coisa que vai impactar ainda nessa decisão do total dos dividendos, mas o importante mesmo é saber que vem dividendo extraordinário por aí. E se você gosta de ações de dividendos, você quer montar uma carteira legal, o setor bancário ele é quase uma obrigação, mas você tem outros setores onde você pode investir também. Estou olhando aqui, o Banco do Brasil na plataforma GF é uma das mais investidas. Você tem aqui das previdenciárias, você consegue filtrar aqui todas as empresas. No filtro aqui eu coloco o setor que eu quero filtrar, coloquei aqui o setor bancário, Bradesco, o Banco do Brasil, perdão, é a mais investida desse setor na plataforma AGF. Você tem aqui também Itaúsa, Banrisul, não sei se isso aqui tem a ver com o fato do Barsi ter virado acionista recentemente, se o Banrisul já estava nessa posição ou não, Bradesco, Santander, Itaú. Enfim, disparada aqui a mais investida. Banco do Brasil, que tem um dividend yield médio dos últimos 12 meses, na verdade, de 8,7%. Um dividendo por ação de R$ 2,43. Olhando aqui no relatório também da plataforma, você consegue ver como é que o banco ganha dinheiro, de onde que vem as receitas aqui, para onde que sai as despesas, até você chegar no lucro líquido. É legal esse gráfico aqui, esse estilo de gráfico, para você entender o modelo de negócios do banco. E para quem gosta de ficar sabendo ali dos dividendos, a gente tem aqui, por exemplo, a data dos anúncios, já que o Banco do Brasil ele tem essa prática ali de antecipar as datas de anúncio dos seus proventos. Você não sabe o valor, mas as datas a gente já sabe.
Então a gente vai ter anúncio aqui no dia 23 de agosto, 13 de novembro, 22 de novembro, 19 de fevereiro do ano que vem, as datas você precisa ter as ações nessa data para você receber, e as datas de pagamento. Então, se você ainda não conhece, não tem mais desculpa, estou deixando o link aqui para você testar por 30 dias grátis a plataforma AGF para você montar sua carteira previdenciária com foco em ações de dividendos, com muito mais tranquilidade, diferente de Americanas aqui que despencando mais de 70% após os balanços das ações atingindo o menor preço da história. Não é esse tipo de ação que você vai montar a sua carteira de dividendos. Você vai buscar ações de maior qualidade. Mas voltando aqui na nossa sequência de bancos, vamos falar sobre ele, que pouco comentado, é justamente um que poucas pessoas focam, comentam aqui no YouTube, e é por isso que o BTG ele vai ganhar o título, entre aspas, de esquecido, fora do radar, mesmo que venha entregando bons resultados. E eu suspeito que um dos motivos para que isso aconteça, apesar de já ser um banco antigo e bem consolidado, é que o BTG ainda é um banco de crescimento, não é um banco que tem aquele apelo no varejo como os outros grandes bancos. Até porque, como você vê aqui, também o dividend yield médio de 1,30%, o dividend yield projetivo de 2,75% também não é lá essas coisas. Então isso não atrai muito a galera que quer investir em empresas de dividendos, tá? E esse payout baixo também, abaixo ali na casa dos 25%, isso faz com que a gente tenha aqui um banco de crescimento, mas é sempre bom a gente lembrar que ser de crescimento e não estar pagando altos dividendos agora não significa que ele não vai distribuir no futuro. Isso eventualmente vai acabar acontecendo, visto que o lucro líquido do BTG tem crescido forte nos últimos 5 anos, receita e lucro ali, crescimento na casa dos 40%. Isso fica muito fácil de você provar, até porque o último relatório que eles divulgaram é com um lucro líquido ajustado na casa dos 2,9 bilhões de reais, um ROI acima da média do setor, 22,5%. E eu não sei se você tem noção disso daqui, mas de novo, a gente está falando de números bem relevantes. E não é um banco de varejo tradicional, como é Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. A gente está falando aqui de um banco de investimentos, digamos assim, que está lucrando num trimestre quase 3 bilhões. Você tem 2 negócios que crescem de forma consistente dentro do BTG, que é a parte ali de gestão de fundos, asset management. Você tem a gestão de fortunas, que é o wealth management também. Esse cenário desfavorável de juros, isso não impediu o banco de continuar crescendo, continua crescendo, incluindo a plataforma de investimento deles para cliente de alta renda também. Então, no negócio de fundos de investimento, que é o asset management, o banco ele bateu 920 milhões sob gestão, uma alta de 19,8% em 12 meses. Só essa área contribuiu com receitas ali de 548 milhões de reais para o resultado, uma alta também de 27,2% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Na área de gestão de fortunas, eles seguem crescendo também. Total de ativos ali mais de 799 bilhões, crescimento de 26,8% na comparação anual. Esse banco está crescendo. O BTG, ele seguiu firme também na estratégia de crescer no crédito para empresas, tá? Expandindo a carteira de crédito com spread saudável e com bons níveis de provisionamento, sem precisar apelar ali e emprestar para qualquer um. Crescendo e crescendo com estilo BTG. Estou de olho nesse banco. A tese de investimentos do BTG é mais para crescimento mesmo do que para dividendos, gerando retorno para o acionista ali com a valorização. Então, hoje, o mercado brasileiro claramente tem uma divisão entre os 4 grandes bancos gigantes clássicos ali, que eu nem preciso falar, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, mas você tem nomes como o BTG, Nubank, XP, parecendo também ali como nomes relevantes em termos de lucro. Só para te dar um resumo aqui do último resultado da XP, que como você deve imaginar também foi bom e sólido, lucro líquido da XP no segundo TRI ficou em 1,1 bilhão de reais, uma alta em relação ao segundo trimestre de 2023 de 14%. Então, todo mundo aqui, com exceção do Bradesco e do Santander, que não estão num momento muito bom, mas a galera bem e crescendo esse lucro,
Muito bem, é o que eu sempre falo. Momentos de dificuldade, taxa de juros está baixa, taxa de juros está alta, não interessa. Banco é um negócio aqui no Brasil impressionante. Banco consegue crescer, consegue repassar esse spread e consegue continuar crescendo. Tá? A XP crescendo pra caramba num momento que não é muito bom para o modelo de negócios da empresa, inclusive, em juros mais altos. Tanto que as ações vinham caindo, voltaram a subir depois desse resultado que impressionou o mercado, surpreendeu. A XP ainda não conseguiu se provar e mostrar que ela vai conseguir ter no serviço bancário o mesmo histórico que ela obteve ali como corretora, e toda essa parte ligada a investimentos, que foi um negócio que a XP fez ali, que foi disruptivo realmente nessa área. Mas falando agora sério aqui, na sua opinião, em relação às ações do setor bancário, qual é a mais descontada e qual é a melhor nesse momento? Deixa aqui nos comentários. Valeu por assistir, até a próxima. Não deixe de se inscrever, deixar seu like. Fui!